Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o nosso evento ao vivo. Vou falar sobre como avaliar crianças com sinais de risco de TEA ou desenvolvimento atípico, que vai começar semana que vem. Vão ser 3 dias de aula e eu vou falar um pouquinho sobre esse evento, sobre como se inscrever e o que vocês vão encontrar nesse evento. A gente já fez várias maratonas, jornadas, imersões. Esse vai ser o primeiro que a gente vai fazer que não vai ser gravado, vai ser ao vivo. Então, dia 9, dia 10 e dia 11 de fevereiro, às 20 horas, eu vou dar 3 aulas com o seguinte tema. Como avaliar crianças com sinais de risco de TEA na sua clínica. Então, a primeira aula vai ser sobre erros e acertos, né? Então, o que é que as pessoas em geral erram por aí. A segunda aula vai ser como fazer, tá? O que vocês têm que fazer na prática, na clínica. E a terceira aula vai ser por onde começar. Então, esse evento, ele vai trazer, lá na terceira aula, que vai ser bem interessante, um tantinho de uma coisa bem prática para vocês já poderem usar a clínica de vocês. Só quem estiver na terceira aula que vai receber, enfim, vai ser bem diferente esse. Com a possibilidade de tirar dúvidas, nós vamos ter algumas profissionais também que vão participar, que vai ser bem diferente. Por que é importante fazer esse nosso evento, né? Participar desse nosso evento? Principalmente pelo fato das pessoas não conhecerem muito bem quais são as diferenças de uma avaliação, seja ela dentro de uma especialidade, por exemplo, fonoaudiologia ou a terapia ocupacional, neuropsicologia, de uma avaliação específica, multidisciplinar ou um caso específico de suspeita de transtorno do espectro autista. Então, eu recebi há umas 2 semanas atrás, um caso na avaliação multidisciplinar, né, na equipe de avaliação multidisciplinar, um caso que a mãe veio, né, inicialmente ela falou, olha, eu preciso só da avaliação da psicóloga, da fono eu já tenho. A gente não faz, né, só faz a avaliação da equipe, né, a mãe entendeu os porquês, enfim, e ela trouxe essa avaliação da fono. A fono não fez uma avaliação específica para o transtorno do espectro autista. Ela avaliou lá todos os sistemas, avaliou questões da motricidade oral. Ao final daquela avaliação fonoaudiológica, ela levantou a possibilidade, o sinal de risco de transtorno do espectro autista. Essa mãe foi para um neurologista, encaminhada pela fono. A profissional neurologista solicitou as terapias para essa criança começar a fazer e não solicitou a avaliação das outras profissionais, né? Isso gera uma questão muito angustiante para os pais, porque os pais ficam na dúvida. Os pais não conseguem ir atrás dos direitos da criança e brigar com o convênio para conseguir fazer as terapias especializadas, a quantidade de horas, ficam numa dúvida esperando, né, tem ou não tem esse diagnóstico. O envolvimento dos pais na própria terapia é diferente, porque a gente sabe que quando há o diagnóstico, às vezes a quantidade de horas de terapia é alta, e se essa criança tem só uma suspeita, vai para uma intervenção para o diagnóstico, às vezes a criança fica com uma quantidade de horas, uma carga horária de terapia mais baixa, porque é só uma estimulação para saber se sim ou se não. Então, é muito importante que os profissionais que pegam essa criança no início consigam fazer essa avaliação mais aprofundada.
Isso leva a gente a pensar se existe uma avaliação ou se a gente fica só nos instrumentos, porque qual que é a principal dúvida dos profissionais, né? Instrumento. Qual é o instrumento que a gente utiliza? Existe algum instrumento específico para o diagnóstico? Qual é o instrumento que vocês utilizam? Então, assim, há uma falha de base, que é uma das coisas que a gente vai falar nesse evento ao vivo, que é o entendimento dos profissionais sobre o tipo de avaliação. Então, assim, antes de pensar em instrumento, a gente precisa pensar em fases da avaliação. Então, avaliação indireta, avaliação direta. Numa avaliação indireta, a gente vai colher informações com os pais. Isso pode ser feito através de instrumentos, questionários, escalas específicas, uma anamnese específica mais voltada para aquilo que você quer pesquisar, né? Que é uma das coisas que a gente tem de forma organizada para ensinar no nosso curso, né? De sistema de avaliação padronizada do TEA. Eu vi que tem uma pergunta aqui, eu já vou responder. E além desses instrumentos, escalas, enfim, isso a gente faz lá na parte da avaliação indireta, ou seja, a gente não está com a criança. Quando a gente está com a criança, que é a avaliação direta, existem algumas coisas que a gente pode fazer. Independente da nossa especialização, né? Se eu sou especialização não, da nossa formação de base, fono, terapeuta ocupacional, psicóloga. Se eu sou psicóloga, por exemplo, eu posso utilizar o som R, por exemplo. Vamos pensar na parte da avaliação direta, que pode ser através da observação do brincar, ou seja, através da observação do comportamento e de testes. Porque se a gente for aplicar testes diretamente com a criança, não é através da informação lá de um informante, informação de um informante, a gente vai estar fazendo uma avaliação direta. Então, lá na fase da avaliação direta, a gente vai utilizar testes diretamente com a criança e a gente também vai utilizar a observação do comportamento. A observação do comportamento, a avaliação através da observação do comportamento, é uma avaliação específica que não nos ensinam na universidade, precisa de um manejo específico com a criança, e aí tem a ver com todos esses posts que vocês veem aqui no feed da Brinquedos. Perfume, estrutura da sala, quais os brinquedos, manejo com a criança e uma série de outras coisas, porque a gente não vai conseguir fazer essa avaliação através da observação do brincar de forma adequada, se a gente não antecipar tudo isso, se a gente não souber o que fazer com os brinquedos, quais brinquedos tem que estar na sala, como é essa sala, como que vai ser essa interação com essa criança e tudo que a gente precisa antecipar para conseguir a melhor interação possível, porque a gente está falando de crianças que têm dificuldade de interação recíproca, supostamente, né? Se a gente está pensando numa avaliação de crianças com sinais de risco de TEA. Então, isso independe de se você é fono, se você é psico ou se você é terapeuta ocupacional. Na outra parte da sua observação direta, você vai aplicar os seus testes. Então, a TO vai aplicar os protocolos dela, a psico vai aplicar os dela e a fono vai aplicar os dela. Mas tem esta parte que é da observação direta do comportamento através do brincar, que muitos profissionais falham. Então, a gente vê relatórios só baseados em escalas de informantes, né, de pais, são lá os sinais de risco, né, MCHAT, ICA, ABC, SRS2, que é a parte importante da avaliação. Observação indireta, avaliação indireta. Preenche lá o critério B de alguma forma, o critério C de alguma forma do diagnóstico do transtorno do espectro autista, mas a falha na parte de avaliação direta na interação com a criança, ou porque se baseia somente em instrumentos, somente na indireta, ou na direta com a criança, somente instrumentos. E o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é clínico, observável, através da observação dos sinais e sintomas na interação com a criança. Ainda não existem
testes laboratoriais e não existem padronizados, por exemplo, para psicologia, padronizados e liberados pelo Conselho Federal, testes para a nossa população, para a nossa língua, né? Então existem lá os testes padrão ouro, utilizados fora do Brasil, que não tem nem em português ainda, tem em espanhol, a certificação é super cara, precisa pagar lá royalties para poder utilizar. Então, assim, pensando no público público não, pensando nos profissionais que atendem, convênio, que não tem 8, 9 mil reais para fazer essa certificação, para pagar esses royalties, né? Às vezes tem um profissional do convênio que ganha 18 reais a hora, né? Como que vai utilizar essas escalas, esses instrumentos padrão ouro? SUS, né? Então, assim, é um instrumento que ainda não conseguiu se estabelecer aqui. Ele era utilizado somente para pesquisa, é super difícil de encontrar profissionais certificados, uma certificação internacional. O curso só pode ser dado por pessoas também que têm essa certificação internacional. Tem muita gente aí, se for dar um Google aí, você encontra pessoas dando esse curso sem essa certificação internacional, que na verdade é assim, é uma introdução à escala, né? Fala sobre a escala, mas não é a certificação, né? E deve-se tomar muito cuidado com esses cursos que ensinam tudo, né? Que vai do instrumento, avaliação diagnóstica, vai para intervenção, fala sobre ABA, fala sobre TIT, fala sobre Sunrise, fala sobre tudo, né? Então pensem que todas essas coisas existe uma pós-graduação, né? Então são 2 anos, pensando em especialização em ABA, são 2 anos, ensino estruturado, são 2 anos, enfim, né? E aí você vai fazer um curso de um final de semana, 40 horas você vai aprender ABA, TIT, Denver, vai aprender tudo e vai aprender diagnóstico, enfim, tem que se desconfiar, né? Então, é importante que o profissional saiba que para a avaliação especializada, para o diagnóstico desses profissionais que subsidiam o saber médico, subsidiam a decisão do médico com as suas HDs parciais, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, existe uma avaliação através da avaliação indireta, através da avaliação direta, e que na avaliação direta não são só os instrumentos, e que muito mais a sua expertise, a estruturação do ambiente, o manejo com a criança e saber estruturar tudo isso no laudo, né? Porque o diagnóstico é nosológico, né? Então, por isso tão difícil alguns diagnósticos, porque falta expertise do profissional, ou porque ele não antecipou, não tinha um ambiente adequado, não tinha um manejo, e aí se baseia somente em instrumentos que só dão sinais de risco, e aí passa para a família somente sinal de risco, fica aquela coisa ambivalente, aí os médicos também não fecham porque veio do profissional ambivalente, ambíguo na verdade, e aí bota a criança em intervenção. Pode ser, pode não ser, será que a intervenção é adequada, a quantidade de horas, o tipo de profissional, a especialização, e aí acaba dando confusão. Então, assim, para minimizar esse tipo de problema, uma das coisas que pode ser feita para o profissional, né, que está aí na sua clínica, que atende essa população e quer melhorar o seu fazer, é fazer um curso de capacitação que possa padronizar a sua avaliação, como o nosso, por exemplo. Esse é uma das possibilidades. Uma outra possibilidade é o profissional começar a pensar, né, que tem alguma coisa errada em fazer desse jeito, que eu acho que talvez seja o primeiro passo, né? Você começar a pensar que existe alguma coisa a fazer. Só de ter essa reflexão de que talvez não seja assim, né? Será que é esse mesmo meu papel? Só ficar apontando sinal de risco, aplicando escalas que são livres. Então, até o enfermeiro lá do SUS, que faz a triagem das crianças no posto de saúde, pode aplicar um MCHED. Será que é esse o instrumento que o profissional vai se basear numa avaliação, né, especializada na clínica? A gente vai se basear nisso.
O que mais que tem pra gente fazer? Então, o que é mais é a avaliação direta através da observação do comportamento, que precisa de alguns passos. A gente tem o sistema de avaliação padronizada do TEA, que é composto de 5 passos. Passo 1, fundamentação teórico-prática. Passo 2, a antecipação e a estruturação. Passo 3, o manejo. Passo 4, o olhar treinado. E o passo 5, a conduta. Né? E tudo isso garante que essa avaliação seja feita de uma maneira mais estruturada, conseguindo ajudar melhor essas famílias e também colocar um serviço novo na sua clínica, né? Podendo ajudar mais famílias. Muitos profissionais, eles não sabem para onde encaminhar, né? Muitos profissionais pedem as terapias como uma forma de avaliação, porque eles não têm nem ideia de como pedir, porque as avaliações, os relatórios vêm muito ruins, né? Mandar para um psicólogo, mandar para uma fono, para fono com suspeita de autismo, avaliar questões de motricidade oral em uma página, na mesma página, e devolver lá para o médico dizer a conduta, o médico nem manda. Para mandar para uma psicóloga, para a psicóloga aplicar MChat, ICA e devolver para o médico, não manda, mas ele mesmo aplica, né? Então, assim, nosso saber é um outro saber, é um saber especializado que não nos ensinam na universidade, mas que existem capacitações, mas que muitas pessoas não sabem, né? Eu tenho um bom relacionamento com os médicos que eu trabalho, que os pais acabam levando as nossas avaliações multidisciplinares, né? E invariavelmente eles acabam pedindo novamente, né? Mandando outras crianças. E isso é uma das coisas que é mais legal, assim, de reconhecimento do trabalho, né? Da equipe toda, fono, psico, TO, neuropsicólogo, né? É um médico, os pais, todo mundo, né? Mas o médico dizer, poxa, que legal, não sabia que tinha esse trabalho, ou que vocês avaliavam dessa forma, ou que tinha tanta coisa que poderia ser feito. E tem, né? Isso é uma coisa que acaba deteriorando um pouco a nossa profissão com alguns relatórios muito ruins. Deixa eu ver aqui que tinha uma pergunta. Ficou pra cima aqui. Aí, gente, enquanto eu procuro aqui a pergunta, a semana que vem, então, dia 9, 10 e 11, vai ter o evento ao vivo, que eu vou falar sobre como avaliar crianças com sinais de risco na clínica. Então, dando passo a passo, desde o que você tá fazendo errado e como fazer certo, por onde começar, o que fazer, tá? Meu filho tem 7 anos, levava ele no neuro desde 8 meses. Ele só pediu para levar na fono. Então, mas qual que é o diagnóstico? A Tatiana tá falando aqui. Eu não sei, né? Qual que é o diagnóstico? Tem algumas questões, alguns transtornos do neurodesenvolvimento que só fono, alguns só psico, não necessariamente precisa de todas as terapias. Precisa saber qual que é o diagnóstico que o neuro deu. Para avaliação, os médicos com quem eu trabalho, em geral, eles pedem avaliação multidisciplinar para subsidiar a decisão dele para o diagnóstico, tá? Então, aí talvez a sua pergunta esteja nesse contexto, né? Quando eu tava falando que ele nunca pediu uma avaliação diagnóstica. Então, olha, o Dr. Daniel, que é o psiquiatra que é nosso parceiro aqui, que já fez algumas lives, ele já teve lives aqui, e que ele disse, olha, no SUS eu não tenho uma equipe, então eu tenho que me virar sozinho. Mas no consultório, quando a família já não chega com essa avaliação em mãos, eu peço. E aí ele fecha 4 mãos, porque é essa definição de um bom diagnóstico no transtorno do espectro autista e em outros transtornos do neurodesenvolvimento. Eu gosto muito de associar a dislexia, que não tem nada a ver com o transtorno do espectro autista, mas o diagnóstico de dislexia você tem que excluir várias coisas, tem que passar com vários profissionais
para diagnosticar dislexia. E o TEA é a mesma coisa. Então, quando a pessoa chega aqui, primeiro a gente manda para o Dr. Daniel, por exemplo, que ele é aqui da Daniel de Souza Filho, que ele é aqui da Zona Norte, ou ele manda pra gente, por exemplo, né? Então, ele avaliou, ele manda pra equipe, a equipe faz a avaliação multidisciplinar, manda pra ele de volta, e ele toma a decisão dele final. Então, nós temos um lugar importante nessa avaliação, é uma avaliação especializada, é um campo de trabalho, eu não vou dizer novo, porque novo não é, mas que tá aí, mas as pessoas não sabem nomear, não sabem procurar. Se vocês colocarem avaliação multidisciplinar no autismo no Google, vai aparecer tratamento, não aparece avaliação, né? Ou então aparece avaliação no sentido da avaliação para intervenção. Então é muito difícil para os pais procurarem, é muito difícil para os profissionais encontrarem capacitação especializada, porque às vezes também fazem uma mistureira de tudo, né? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Mas basicamente hoje eu entrei aqui para falar do nosso evento ao vivo, que vai ser bem legal. Eu estou estruturando aí para ter a participação da nossa neuropsicóloga, da nossa fonoaudióloga, para contribuir aí de alguma forma. A Tatiana tá falando que no laudo colocou síndrome de Asperger. E aí ele só mandou para fono, então, né? Vamos pensar o seguinte, aí a gente tá falando de intervenção, não de diagnóstico, né? Ele pode fazer o diagnóstico sozinho? Pode. Ele deve fazer o diagnóstico sozinho? Aí é uma questão de conduta de cada médico, né? Às vezes os sinais são muito claros e evidentes, ele pode fazer sozinho, não precisa da avaliação de outros profissionais. Mas a intervenção, ela é multiprofissional sim, né? Às vezes, quanto maior a criança, às vezes não precisa de fono, né? Adolescentes, por exemplo, adultos, esse tratamento em geral não precisa de fonoaudiólogo, só em alguns casos, é mais incomum. Crianças pequenas, normalmente, são 3 profissionais envolvidos, psicólogos com maior carga horária, fonoaudiólogos e TO em carga horária ali mais ou menos aproximada. Em geral, fonoaudióloga 3 vezes por semana, TO de 3 a 2, e psicologia costuma ser de 12 a 15, e algumas vezes mais por semana. A gente vê, às vezes, profissionais que nem mandam para psicologia, mandam só para fono e TO, porque fala que psicologia antes dos 6 anos é irrelevante, porque a criança não fala sobre seus sentimentos. Eu já ouvi isso de pais, de médico específico, uma médica específica que é a mesma médica que falou isso para vários pais, né? Que não manda para psicóloga antes dos 6, 7 anos, porque a criança não é capaz de falar sobre as suas questões e isso aí a psicóloga ia roubar dinheiro dos pais. Enfim, né? Médicos desatualizados, que não conhecem a ciência comportamental, não conhecem as principais intervenções para os transtornos do neurodesenvolvimento. E é muito importante que os profissionais estejam atualizados, né? Eu fui recentemente convidada para dar aula numa pós-graduação, numa faculdade de ciências médicas, para psiquiatras, para falar exatamente sobre isso, sobre avaliação multidisciplinar, sobre a ABA, sobre as principais terapias e intervenções, tanto em TCC quanto no autismo, para psiquiatras, né, para que eles possam entender como funciona, orientar melhor os pais, recomendar, né, poder fazer laudos mais adequados, né. Então é muito importante que os profissionais se especializem, né, e que os pais possam procurar profissionais específicos, né. Então, se é uma criança, procurar um psiquiatra especialista em infância e adolescência, especialista em autismo. O Dr. Daniel, por exemplo, é especialista em infância e adolescência, né? Até com ele que eu vou na universidade que ele, acho que ele coordena o curso ou dá aula, enfim, que eu vou dar a aula também. Como seria o atendimento do psicólogo com uma criança de 2 anos e meio que não é verbal? Então, Morgana, é através da ciência comportamental, ABA, tá? Então, tem que fazer avaliação comportamental e iniciar os treinos. Aí é comportamental. A criança não precisa ser verbal. E a ciência comportamental, ela vai, inclusive, atuar na parte verbal, porque
o fato de ser não verbal é entendido como um comportamento, né? A fala é entendido como um comportamento verbal, pela ciência comportamental. Então, a fala é ensinada através da ciência comportamental. Existe, inclusive, fono-aba e terapeuta ocupacional aba, para quem muita gente não sabe disso, né? Então, por exemplo, na equipe multidisciplinar que nós temos aqui no Instituto, é psicóloga aba, fono-aba e terapeuta ocupacional aba. E assim a gente vai trabalhando. Tô vendo aqui a psicóloga Paula Guiar perguntando: a primeira avaliação seria de qual profissional? Depende, é multidisciplinar. Os profissionais precisam ter... Na avaliação multidisciplinar tem uma rotina, tá? Inclusive a gente ensina isso lá no sistema de avaliação padronizada. Tem os checklists, tem os roteiros, aí eu ensino tudinho certinho, quem vai ser o primeiro, o que vai fazer, para onde vai distribuir, quantas sessões, quais são os formulários envolvidos, as anamneses, o que vai fazer, tudo certinho. Agora, pensando nos pais, quem vai procurar primeiro, fono, psicólogo, TA ou médico? Tanto faz, que seja um profissional da área da saúde especializado em TEA ou transtornos do neurodesenvolvimento, porque se ele for um profissional realmente especializado, ele vai orientar esse pai a fazer a avaliação com todos os profissionais, ou ele já vai estar numa equipe multi, vai encaminhar para o médico especializado. Se for um médico especializado, ele vai encaminhar para fazer essas avaliações dos outros profissionais. E aí ele vai ter uma avaliação completa, né? Então, tanto faz. A gente recebe aqui no Instituto famílias que vêm buscar, por exemplo, às vezes por birra, e a gente ali na entrevista inicial percebe que a criança tem outros sinais de atraso, sinais de risco para o transtorno do neurodesenvolvimento, para a TEA, e aí a gente solicita que os pais façam uma avaliação multidisciplinar. Muitos casos fecham TEA, aí a gente encaminha para o médico especialista em autismo, tá? Mas muitas avaliações vêm, por exemplo, do Dr. Daniel pra gente. A gente faz a avaliação, confirma ou descarta e devolve pro Dr. Daniel. Não só pro Dr. Daniel, mas para outros também. Então, é indiferente. O que não pode fazer é ficar parado, né? Então, viu o sinal de risco e ficar parado, não fazer nada. E a gente, enquanto profissional, o que não dá pra fazer é ver os sinais de risco e não pedir avaliação dos demais, tá? Deixa eu ver aqui que acho que tem uma pergunta aqui na caixa. Qual material eu uso para avaliar uma criança de 2 anos? Então, o que eu estava falando aqui, essa é a pergunta básica. Todo profissional quer saber qual material, instrumento, escala. Gente, não é isso. A avaliação, ela é composta de 2 fases, a avaliação indireta e a avaliação direta. Na avaliação indireta, eu posso citar vários instrumentos aqui. Eu já fiz imersão, jornada, milhares de lives. Tem no nosso curso, tem o curso do SRS2. Eu vou logo colocar o do ICA e do MChat. Mas isso são coisas também que você pode ir lá, são abertas, pegar e aplicar. Vai te dar sinal de risco, tá? Não é avaliação. A avaliação é através da observação dos sinais e sintomas. Observação. E a gente observa através do brincar. Para isso você precisa de um ambiente específico, brinquedos específicos e saber o que você vai observar, seguindo lá os critérios do DSM-5. É isso que a gente ensina no nosso curso, que é o curso que... se vocês tiverem interesse em conhecer, é o curso do Sistema de Avaliação Padronizado do TEA para clínicas e profissionais da área da saúde, que aí tem todo o protocolo, desde a chegada dos pais e todo o protocolo da avaliação do brincar, para que seja feita essa avaliação. Então, não é um instrumento para fazer essa avaliação, é a avaliação através da observação, lá na observação direta. E tem a observação indireta que é através dos instrumentos que vai... Na verdade, essa avaliação indireta é o que vai levar você para avaliação através da observação do comportamento, né? Então, em geral, as pessoas aplicam essas escalas de rastreio e aí vai para avaliação através da observação, do brincar. Tá certo, gente? Então era isso. Convidar vocês para se inscrever no nosso evento ao vivo, nosso primeiro evento ao vivo, que vai acontecer semana que vem, dia 9, 10 e 11, às 8 horas da noite. E eu vou falar sobre como avaliar crianças com sinais de risco de TEA na sua clínica.
Então vai ser bem legal, bem prático. Na terceira aula eu vou... vocês vão, quem tiver ao vivo, né, vai receber um material para vocês já poderem usar na clínica de vocês. Vai ser bem interessante, vocês vão poder tirar dúvidas, vão ter outras profissionais falando um pouquinho também, tá bom? Espero vocês. Para se inscrever, é só clicar no link, entrar aqui na nossa página, tem um link ali em cima, é só clicar no link e se inscrever no evento. Quem já quiser fazer o curso tá liberado para compra, mas é melhor esperar um pouquinho, né? Porque sempre depois dos nossos eventos a gente tem promoção e vocês ganham bônus, prêmios, enfim, tá bom? Mas tá lá, o curso tá aberto e o evento, as inscrições pro evento também, tá bom? Tchau, gente!